Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu quero te fazer uma pergunta. Como será que a gente consegue saber realmente como é uma pessoa? Ou como será que a gente consegue se autoavaliar melhor, tentando entender o mais profundo do nosso coração? Parece tão misterioso isso, né? E quem sabe você está aí em meio a tantos relacionamentos, e você pensa assim, puxa, eu não conheço essa pessoa, eu não sei realmente quem ela é. Mas sabe que existe algo, né? Que as pessoas dão sinais. Existe algo bem importante que as pessoas dão sinais de quem elas realmente são ou de quem nós realmente somos. E a palavra do Senhor nos dá uma direção tão importante para a gente não cair aí em ciladas nos relacionamentos e para a gente também avaliar como que nós somos, porque às vezes a gente passa uma vida inteira sem saber quem realmente somos, né? Nós somos, em parte, aquilo que nós fazemos. Então, as nossas atitudes, o nosso comportamento também faz parte de quem somos. E existe algo muito ruim que a gente faz, né? Que a gente pode cometer na nossa vida, um deslize muito ruim que mancha o nosso caráter, que é falar mal uns dos outros. E sabe que a Bíblia fala um trecho muito interessante, eu estava pensando sobre isso, e a Bíblia nos fala algo bem interessante sobre isso. Está no livro de Mateus, o capítulo 12, o versículo 34, a partir do 34. E é bem forte, mas eu acho que é importante para a gente avaliar a nossa vida, nossas atitudes e também para a gente se blindar nas relações, né? Não se iludir, pensar assim, aquela pessoa, ela é tão legal, mas daqui a pouco ela tá fazendo algo que ela tá revelando quem realmente ela é. Ou ela tá assim, talvez ela tenha o lado bom dela, né? Todos nós temos, mas é um sinalizador para nós, para a gente ter um cuidado maior na relação com aquela pessoa. Vamos ler então. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Olha, um trecho interessante para a gente pensar, né? Aí já tá uma chave bem importante para a gente analisar como a gente conhece uma pessoa. E esse próximo trecho é onde eu quero fixar a nossa reflexão. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Olha que interessante, uma coisa parece tão simples da gente analisar, né? Que a gente conhece uma pessoa pelo que ela fala, a forma que ela fala, o que ela diz. E olha que a palavra de Deus nos diz: a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente consegue entender um pouquinho melhor, né? Conhecer um pouquinho melhor uma pessoa pelo que ela diz, porque as palavras dela vão revelar o coração dela. E nós a mesma coisa, né? Se a gente tá cheio de falar mal dos outros, né? Ficar reclamando da vida. Tem pessoas que são incapazes de olhar o lado positivo da vida, das coisas. Então, isso tá revelando o coração. Tá revelando que o coração é pessimista ou é ingrato, né? Enfim, tantas coisas que são reveladas pelo que a gente diz. Então, por isso que eu digo nesse vídeo, esse vídeo não é só pra gente ficar apontando o dedo ali, né, pro coleguinha, dizer, olha só como essa pessoa, ela tá falando mal aí dos outros, ela vive reclamando, então é isso que tá no coração dela. Não, é pra gente fazer uma autoanálise na nossa vida, pra gente prestar atenção mais, né, prestar mais atenção nas coisas que a gente diz, porque as coisas que a gente diz estão revelando o nosso coração. E se a gente quer mudar o nosso coração, né, que o nosso coração se pareça mais com o coração de Jesus, a gente deve se atentar a isso, a gente deve cuidar das nossas palavras. Eu acho que é a coisa que a gente mais tropeça nessa vida, até a palavra diz isso, é a nossa boca. Às vezes é melhor a gente ficar quietinho do que a gente falar bobagem ou do que a gente falar mal dos outros.
E como é comum quando a gente está entre amigos, assim, num ambiente mais descontraído, a gente se soltar mais, né? E às vezes ficar falando aquela bobagem, ou ficar falando mal de alguém, isso é algo tão fácil da gente tropeçar. Às vezes a gente fala algo que aparentemente, não é que tá falando mal da pessoa, não tá falando explicitamente mal da pessoa, mas é um comentário que tá expondo a outra pessoa, né? Sem necessidade. É algo que a gente deve cuidar muito, né? E vigiar o nosso coração. Como cristãos, Deus, ele vai julgar, né, as nossas atitudes, o nosso coração, o nosso procedimento. Então não é algo banal para a gente refletir. A gente deve cuidar a forma que a gente age, a forma que a gente fala, né? E também se blindar, como eu coloquei aqui no vídeo, se blindar dos relacionamentos, porque às vezes a gente se engana, se ilude, às vezes a gente pensa assim, aquela pessoa tá lá falando de todo mundo, mas eu sou especial para ela, ela não vai falar de mim. Mero engano, né? Mera ilusão. Se uma pessoa tem o costume de falar mal das outras, óbvio que ela vai falar de ti também e de mim também, né? Já está no comportamento dela, na mania dela, né? Já está na dinâmica dela de ser, né? Aquele comportamento. É possível mudar? É, mas ela precisa ser consciente de que esse comportamento é errado, é ruim, inclusive traz malefícios para ela mesma. Buscar a mudança, né? Se esforçar para não ter esse comportamento. E sim, é possível a mudança. Mas a gente não pode ser ingênuo achando, né? Essa pessoa, ela fala mal de todo mundo, ela não vai falar mal de mim. Essa pessoa, ela expõe a vida de todo mundo, mas a minha vida, eu vou contar um segredo para ela, ela vai guardar. Não vamos ser ingênuos, né? E se iludir. É uma forma muito prática, é muito boa essa forma aí, né? Que a Bíblia nos dá de avaliar as pessoas, que é avaliar conforme as pessoas falam, o que elas falam, o que nós falamos revela o nosso coração. Então fica aí com essa reflexão, é uma reflexão bem prática aí que nos ajuda, é um trecho bíblico que nos ajuda a ficar esperto nas relações e também se cuidar, né, e nas nossas atitudes, né, que a gente possa se cuidar para não praticar isso, porque isso desagrada ao Senhor. Abraço e até o próximo vídeo.